Bom dia, sejam bem-vindas. Estamos na quarta semana do Clube do Livro e nessa quarta semana a gente trabalhou o capítulo 4 com o título, né, Estamos Juntos Nessa. É bem legal quando a gente pensa em cada título ali, mas também em cada tópico e o quanto faz sentido para a gente estar pensando ali sobre o conteúdo, sobre aquilo que vai ocorrendo com a gente também. Só liberar aqui as meninas. Prontinho. Bem-vindas, Cicleide, Carol. A gente acabou de iniciar. Fiquem à vontade aí. A gente está no quarto capítulo. Cicleide, eu acho que é o primeiro encontro que você está aqui, né? Ai, que legal. Bem-vindo. Obrigada. E como que foi para vocês? Como que está sendo para ti também, Cicleide? Tá acompanhando os capítulos? Foi possível fazer a leitura desse? Como que está encaminhando? Então, eu já tinha lido o livro em 2023, mas assim, eu li essa semana só o capítulo 4, e assim, já marquei outras coisas que eu não tinha percebido antes, e consegui responder, porque antes eu não tinha respondido o exercício, e agora já consegui responder, então está sendo bem diferente, eu acho que o olhar mudou muito, sabe? Mas eu não li, não consegui ler o primeiro, o segundo e o terceiro, nem ver a aula gravada. Mas, agora, né? 2025. Mas eu estou animada e estou gostando. Pretendo Que ler os bom! 3 antes de... Legal, que bom. É bem interessante quando a gente faz essa releitura, né? Porque tem ali um outro olhar, porque, como eu estava falando aqui no comecinho, né? A gente vai ver ali os tópicos bem relacionados com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? E está incluindo aí a prática dos exercícios dessa releitura, né? Acaba somando bastante. Que bom que você está aproveitando, que está sendo possível fazer essa releitura. Então, fica à vontade aí para estar contribuindo com a gente, tá bom? Aqui estamos juntas, mesmo iniciando, a gente tem os materiais, né, ali de exercício, o resumo, os áudios. Então, a gente está aqui para somar, para estar colaborando uma com a outra. E aí, a cada capítulo tem ali um trecho, né? Aqui é dos escritos de Einstein. Eu vou ler aqui que tem para a gente nesse capítulo 4. O ser humano é parte de todo o que chamamos universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão para abraçarmos todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. Aos poucos a gente vai compreendendo mais desse escrito aqui, principalmente em relação a essa ilusão, né? Aquilo que a gente vai abrangendo, aquilo que a gente vai percebendo ali do outro também, né? Aquilo que muitas vezes é uma comparação, é uma falta, mas também existe ali algo que é importante ser valorizado, né? Que é compreender que o outro também tem limitações, que o outro também tem sensações difíceis, assim como a gente. Quando a gente sai ali daquele lugar de sozinho, só acontece comigo. Quando a gente abrange ali, faz com que a gente fortaleça essa sensação, né? A gente vai ver, então, o segundo elemento da autocompaixão, que é a humanidade compartilhada. É o reconhecimento da experiência humana comum. Então, aqui logo
no início vem um pouco da definição, né, de compaixão, que significa literalmente sofrer com, o que implica uma maturidade básica na experiência do sofrer. Então, autocompaixão é sofrer consigo, né? Tá ali, próxima do sofrimento, não em uma posição de aceitar simplesmente, se acomodar simplesmente, mas vem aí muito desse movimento também, né, de compreender e se movimentar a partir dali, a partir dessa compreensão disso que é acolhido, que é entendido. E aí uma diferença entre autopiedade e autocompaixão. Autopiedade diz, pobre de mim, né? Quando a gente traz muito nas discussões sobre passar pano para mim, sobre aceitar tudo, ser flexível demais, né? Não é isso que a autocompaixão propõe. Não é também essa autopiedade de se colocar ali inferior, né? De coitado. Pelo contrário, a autocompaixão lembra que todo mundo sofre e oferece conforto porque todo mundo é humano. Né? Então, mais uma vez, estamos juntas nessa, todas nós. Temos nossas limitações, nossas dificuldades, somos humanos. Né? Então, vai haver ali, naturalmente, erros, dificuldades, sofrimento. É isso que a gente fortalece aqui. Isolado e sozinho. Próximo tópico. A maioria de nós não foca no que tem em comum com os outros, especialmente quando sente vergonha ou inadequação. Então, geralmente, o que ocorre é pensar ali na comparação, em termos diferentes, né? Naquilo que nos falta, aquilo que é bom no outro, aquilo que ainda não é tão desenvolvido em si, e a gente acaba deixando ali de focar também naquilo que é comum, né? Naquilo que o outro também sente, o outro também vivencia. E quando a gente traz essa relação do outro, é para a gente fortalecer aquilo que é natural de ser sentido. A vergonha, a inadequação, para o que é extremamente desconfortável. Mas quando a gente traz a reflexão da experiência humana, a gente vai diminuindo de pouquinho esse desconforto, né? De acordo com cada situação. Algumas situações é natural que você sinta vergonha, que você se sinta inadequada de alguma forma. E aí vem mais uma vez essa compreensão, né? E se acolher para então se movimentar. As pessoas, quando falham, são mais propensas a se sentirem isoladas e desconectadas do mundo ao seu redor, em vez de enquadrarem suas imperfeições à luz da experiência humana compartilhada. E aí, tem aqui uma citação: sentir-se indigno anda de mãos dadas com sentir-se separado dos outros, separado da vida. Se somos imperfeitos, como podemos pertencer a um grupo? Então, é legal a gente pensar nessas sensações e na forma como a gente se isola do outro, se isola do mundo. Então, a proposta é sair ali de pouquinho desse isolamento para perceber que essas sensações são naturais, fazem parte. Claro que naquele momento vai exigir ali algum movimento para diminuir o desconforto, para mudar, para melhorar algum aspecto, mas, de modo geral, é uma sensação que nós, seres humanos, vivenciamos. E, dando continuidade aí no sentido de grupo, de pertencer ao grupo, né, vem aí essa necessidade. Mais uma vez, nós somos
seres sociais, nós precisamos ali do outro, né? Isso é importante para a gente. E essa sensação, essa necessidade humana básica de pertencer, de ser compreendido, vai estar ali presente também. Eu achei legal aqui trazer Maslow, né, com a proposta das necessidades, as necessidades de crescimento e felicidade, que não podem ser supridas antes de satisfazer a necessidade de laços de amor e carinho com o outro. O ato de pertencer é uma das nossas principais necessidades, definindo o ato de pertencer como a sensação de ser humano entre seres humanos. Então, é importante a gente trazer essa compreensão também das nossas necessidades humanas básicas ali, né? De carinho, de cuidado, de amor, de pertencimento. Então, cabe aqui a reflexão, né, sobre o nosso ciclo social, de que forma nós satisfazemos minimamente essas necessidades, né? Quais são as ausências, quais são as faltas e como que é essa sensação ao se direcionar para isso. Quist traz aqui também a proposta de reflexão sobre a solidão decorrer do sentimento de que não pertencemos. Exemplo, se você estiver numa festa e não conseguir se encaixar, é muito provável que ainda se sinta sozinho. A solidão vem desse sentimento de desconexão dos outros. Se pudermos nos lembrar a cada queda que o fracasso faz parte da experiência humana compartilhada, então esse momento se tornará um episódio de união e não de isolamento. Então, essa sensação aí de não pertencer voltar para esse isolamento, para essa solidão. E aí a proposta de reflexão sobre a humanidade compartilhada nos faz ter aí esse direcionar, né? Mais uma vez, nos lembrar que cada fracasso, cada sensação ali de não pertencimento, de isolamento, faz parte da experiência humana compartilhada, né? Então é possível que outras pessoas também sintam aquilo que está sendo sentido por você. Então, não é algo que acontece só com você, acontece com outras pessoas também. E, claro, em níveis diferentes, em contexto diferente, mas é uma experiência humana também, esse desconforto aí que está sendo vivenciado. Por isso que cabe esse cuidado, esse olhar atento, né, para essas necessidades aí. O jogo da comparação. Quem nunca esteve aí nesse lugar de se comparar, né? Se comparar com o outro é melhor nisso, o outro faz isso. E aí aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre esse movimento também, né? Por nossa cultura exigir que nos vejamos como especiais e acima da média. Acho legal quando é colocado essa reflexão aí, né, daquilo que é culturalmente aceito e valorizado. Aquele lugar ali de estar acima da média, de ser especial, de ser bom. E quando a gente vai trabalhando esse movimento dentro da gente, né, fazendo com que a gente sinta satisfação naquilo que é bom, simplesmente, sem a necessidade ali de ser melhor em tudo, porque não tem como ser melhor em tudo, estar acima da média, né, em todas as situações, em todos os contextos, mas nos sentir satisfeitos com aquilo que está sendo bom, né, aquilo que está na média, e talvez
até alguns movimentos que ficam abaixo da média, mas que não necessariamente é um foco ali. Né? A gente pode ter níveis, pode ter contextos, pode ter desejos e objetivos diferentes, e tudo bem. Então, isso que é exigido culturalmente, frequentemente, faz com que nos envolvemos num processo egoísta de comparação social com os outros. Né? Uma comparação não muito justa, geralmente. Pode falar, Cicleide. Obrigada. Então, eu achei muito interessante esse capítulo, essa parte do capítulo que a garota, né, acho que é Liz o nome dela, aí ela fala que está muito feliz e liga para o namorado, toda empolgada, porque tinha sido elogiada, normalmente no relatório, que ele já ia comemorar. Aí depois ela ouve que na garagem, algum lugar assim, estacionamento, que um outro colega, não sei se ela conhece ou não, e fala no telefone que foi elogiado também, mas vai ganhar um aumento de 10%, falando com certeza ia ser promovido. E aí ela começou a sentir que o que ela tinha não era tão bom quanto. E aí, em vez de ela ficar feliz com o que ela conseguiu, ela começou a se comparar, que, não foi tão bom assim, então por que eu estou feliz, né? E aí ela não conseguiu comemorar como ela estava empolgada antes de ligar para o namorado, né, quando ela ligou. Então, assim, achei interessante que a gente, quando se compara, a gente sempre se compara se diminuindo. Nunca é de, não, tá tudo bem, né? Ele tem 10%, mas eu ganhei também 5%, né? Então, provavelmente vou ganhar um aumento de 5% e ser promovida no ano que vem. Mas o que focou foi, ele é melhor que eu deveria ter feito mais, será que não sou bom o suficiente? Então, eu fiquei muito, quando eu olhei, nossa, e eu não tinha prestado bem atenção nisso antes, mas essa foi uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente faz isso, né? A gente tende a achar, não, eu sou uma boa psicóloga, mas fulano faz isso e eu não faço, fulano faz daquele jeito e eu não faço, fulano ganha 10 mil, só ganha 5, sabe? Fica nessa comparação e começa a achar que não é bom o suficiente para estar ali. Mas é só isso. Que legal, muito obrigada pela contribuição. Realmente, né? Isso aí pega muito e é bem importante de estar sempre retomando, lembrando aí, porque é o que acontece com muita frequência. A gente, mesmo trazendo ali como Liz, né, aquela sensação de felicidade, de ver o que ela conseguiu, o que ela atingiu, a gente, né, quantas vezes, olhando ali para o nosso processo individual, a gente traz ali uma sensação de reconhecimento por aquilo, quando a gente se volta só para a gente, aquilo que foi, né, um mérito mesmo, que veio aí de um trabalho, que veio aí de esforços, a gente se sente bem com aquilo. Mas aí, quando entra a comparação, quando a gente percebe ali o outro em um outro nível, né, em um outro contexto, mais acima, a gente tende a diminuir aquilo que antes era uma satisfação, né, aquilo que antes era uma empolgação, assim como a Alice colocou ali no exemplo. Né? Então, por que não continuar com essa sensação, trazendo ali a nossa própria régua? Né? Então, sempre que eu penso em comparações, sempre que eu trabalho comparações, né, com pacientes e tudo, a gente trazer essa ideia de não se medir com a régua do outro. O outro tem vivências, contextos diferentes, tem méritos também, tem sucessos, tem inúmeros pontos ali positivos, e que a gente também tem, mas a gente tem um contexto diferente, a gente tem uma história diferente, a gente tem a nossa própria régua. Né? Então, quando a gente se compara com a gente, com o nosso processo, a gente vai até fortalecendo a autocompaixão também, né? De perceber, por exemplo, poxa, ainda não cheguei naquilo que eu gostaria, mas eu reconheço aquilo que fez com que eu chegasse até aqui onde eu estou hoje. Né? Então, é um exemplo bem legal para a gente estar pensando, né? Ilustra muito bem aqui na história da Liz, ela se sentir feliz ao saber que iria ganhar um aumento de 5%, mas aí ela, ao
seria uma comemoração, né? Mas quando ela descobriu que o colega iria ganhar 10%, o dobro dela, ela se sentiu diminuída. Então, voltar ali para aquilo que é nosso, para aquilo que está no nosso contexto, que faz parte da nossa história, e valorizar aquilo que vem da gente. Carol comentou aqui, quando li esse capítulo, ficou mais claro esse conceito de querer estar acima da média que ela já havia trazido no capítulo 2. De fato, a nossa sociedade incentiva isso na gente, de querer sempre estar melhor que os outros. E quando não estamos, nos sentimos ameaçados pelo que o outro tem de melhor. E justamente por isso nos afastamos, nos isolamos e nos fechamos até nesse sofrimento. Exatamente. Então, claro, é importante esse desejo de melhora, em nível saudável ali de evolução, mas quando chega nesse ponto, né, de anseio por sempre mais, sempre melhor, sem esse cuidado aí, né, de pensar naquilo que já está sendo muito bom, naquilo que vem de reconhecimentos, faz com que esse sofrimento ele fique maior, né? Faz com que a gente se coloque ali numa posição de nunca alcançar, porque não tem como ser melhor em tudo, né? Todos estarem acima da média. A gente pensa na média, a gente pensa ali em metade, né? Então não tem como todos estarem acima da média, porque tem ali a porcentagem, né? Então, é algo que é super valorizado e que, por ser super valorizado, acaba trazendo muito mais sofrimento, né? Então, refletir sobre isso é importante para trazer essa autoconsciência, né? Essa autoavaliação clara ali, do que de fato é importante para a gente desenvolver, o que de fato é importante para a gente reconhecer e aceitar também. O que mais? Nós contra eles. Nossa mania de comparação não termina no nível individual. Também comparamos os grupos aos quais pertencemos, né? Então, ser humano traz aí várias questões para além do individual, né? A gente traz também os grupos aqui colocado nacionalidade, né? Todos os grupos que vocês possam imaginar também existe aí esse nível de comparação. Apesar de limitado, o sentido de pertencimento ainda pode ser encontrado dentro dessas identidades do grupo. Enquanto estamos nos identificando com subconjuntos de pessoas e não com toda a raça humana, criamos divisões que nos separam de nossos semelhantes. Quando a gente pensa ali nos grupos, não necessariamente nas características ali, individuais de cada um, mas enquanto humanos, né? Todos os grupos fazem parte dessa humanidade, então. A identidade coletiva está na raiz dos mais violentos conflitos, tanto numa briga entre duas equipes de futebol, de uma escola local, quanto numa guerra internacional em grande escala. Os psicólogos descobriram que o conflito diminui tremendamente quando o nosso sentimento de pertencimento se estende a toda a comunidade humana, em vez de parar nos limites de nossos próprios grupos sociais. Então, quando a gente considera mesmo outros grupos, outras pessoas que fazem parte da raça humana, né? Então, quando a gente vê esses conflitos, né? Guerras, quando entra ali política, divisões, é quando a gente divide ali a experiência humana mesmo, né? Quando a gente se isola, agora não mais individualmente, mas
em um grupo restrito. Né? Então, a proposta é, mais uma vez, considerar a experiência humana de forma geral, a raça humana, né? De forma abrangente aí. E a ilusão da perfeição. O perfeccionismo é definido como a necessidade compulsiva de alcançar e realizar seus objetivos sem tolerância para situações em que não é possível atingir os próprios ideais. Então, o perfeccionismo ele vai surgir ali quando a tolerância não é vista, né? Nessas situações aí que não é possível atingir os próprios ideais. Mais uma vez, quando a gente busca ali o ideal, o perfeito, e vem novamente o sofrimento por estar se direcionando por um caminho diferente ali, que é extremamente difícil ou impossível de ser atingido, né? Aquela perfeição ali completa. Os perfeccionistas sofrem enorme estresse para alcançar suas altas e reais expectativas e sentem-se arrasados quando não têm sucesso. Quando a realidade é vista em preto e branco, 8 ou 80. Ou sou perfeito ou sou um fracasso. A insatisfação é inevitável. A gente vai perceber mais insatisfações ainda quando a gente se percebe nesse funcionamento aí, né? De querer tudo exatamente como é o esperado. Por exemplo, quando essa busca aí, né, pelo ideal, mais uma vez, pelo que é desejado, sem a flexibilidade. Né? Então, aqui a gente pensa um pouco na importância ali dessa flexibilidade mínima, para aquela satisfação ali daquilo que é bom, daquilo que contribui, daquilo que é agradável, simplesmente. Né? Ao invés de nos paralisarmos ali naquilo que é esperado como o ideal. E não poderia faltar, falando sobre humanidade compartilhada, a interconectividade. Quando nos auto-julgamos por nossas falhas, costumamos agir como se existisse um eu separado de todo o resto, de todo o restante, e totalmente responsável por tudo o que fazemos. No entanto, somos o resultado de uma complexa rede de causas e condições. Então, essas causas e condições, essa compreensão, né, de causa, daquilo que ocorreu, da situação, o como, quais condições, faz com que a gente reflita mais ainda. Aquilo que está conectado com o que é natural que aconteça, com o que é desconfortável, mas, ao mesmo tempo, com o que pode ser movimentado, ser acolhido, para que esse desconforto, né, seja vivenciado ali com uma leveza mínima, né, o tornar-se amiga ali desse sofrimento. Disso que vai nos isolando em alguns momentos. Né? Então, trazer, mais uma vez, essa reflexão aí da causa, das condições, daquilo que a gente não tem controle, faz com que a gente se volte mais para esse outro lado, né? De busca do fortalecimento ali, da autocompaixão. Quando reconhecemos que somos o produto de inúmeros fatores com os quais normalmente não nos identificamos, não precisamos interpretar nossos erros como problemas exclusivamente pessoais. Então, aqui tem um pouquinho
da não identificação, daquilo que a gente pode, mais uma vez, trazer ali, enquanto contexto, enquanto situação, compreendendo. A sabedoria discriminativa reconhece a forma como a vida pode se desenrolar e acarretar algo ruim, mas também permite a possibilidade de criar um novo conjunto de circunstâncias no qual as coisas possam ser diferentes. Então, esse novo conjunto é aquele movimento lá que a gente sempre fala também, né? De reconhecer a forma como a vida pode se desenrolar, acarretar algo ruim, mas também permite a possibilidade de criar um novo conjunto de circunstâncias. A partir daquela situação, a partir daquela circunstância, que foi compreendida, que foi vista, foi acolhida de algum modo, eu posso criar ali um novo conjunto, um novo conjunto de circunstâncias. Eu posso criar novas situações, né? Aquilo que pode me beneficiar melhor. Então, aqui eu lembro do exercício do próprio capítulo, da proposta aí. Não sei quem de vocês conseguiu chegar até lá, que é pensar um pouquinho naquilo que é um desconforto, naquilo que vem aí como uma autodefinição, e pensar nas circunstâncias também dessa autodefinição que veio, né? Como, por exemplo, já partindo ali para o exercício, a gente pensa nessa autoidentificação que vem aí de um lado negativo, né? Aquilo que traz o desconforto. Não necessariamente algo negativo, mas que vem ali como desconforto naquele momento, diante daquela autodefinição que nos é dada. Então, tem alguns exemplos, como uma pessoa tímida, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa irritada, uma pessoa brava, né? Então, pensar um pouquinho nessas características que nos condenam e, ao mesmo tempo, é uma parte importante dessa autodefinição. A proposta do exercício é pensar nessa característica. Vocês podem pensar, então, naquilo que surgir agora, né? Numa característica ali que traz um certo desconforto, mesmo quando você reconhece que faz parte e que é importante. Então, a gente vai pensar ali quantas vezes esse traço, essa característica, ela é manifestada. É a maior parte do tempo? É apenas ocasionalmente? E quando essa característica não é manifestada? Como que você é? Você ainda é você? Ou você só é você com essa característica? Uma reflexão aí para cada uma fazer. Existem circunstâncias particulares que parecem apagar esse defeito, ou outras que ele se faz evidente? Outro ponto para ser pensado. Só um momento. Quais são as várias causas e condições? Né? É um traço ali que vem de algo familiar, é um costume, é um hábito, aquilo foi desenvolvido de que forma? É algo que depende de você necessariamente para decidir se você vai manifestar aquele traço ou não, né? Então, o último ponto também traz o que acontece quando você reformula sua autodescrição para definir esse traço. Por exemplo, em vez de dizer eu sou uma pessoa com raiva, ou eu sou uma pessoa tímida, preguiçosa, por que não dizer, às vezes, em certas circunstâncias, eu fico com raiva,
em certas circunstâncias eu sou tímida, eu tenho tal traço. Né? Então, não se identificar tão fortemente com essa característica muda alguma coisa? Você sente mais espaço, liberdade, paz de espírito? Uma reflexão para a gente se fazer nesses momentos em que a gente se isola ali naquela característica particular de desconforto. Faz com que a gente não generalize, né, essa autodefinição por completo. Por exemplo, você não é a raiva, você não é ali a irritação, a preguiça, a timidez, mas pode ser que em alguns momentos alguns desses traços se manifestem. Então a gente vai entendendo ali em quais momentos, em quais situações, né? E compreendendo mais ainda, que faz parte, mas não nos define por completo. A gente não precisa generalizar ali tudo aquilo que vem desse desconforto, mas aceitar que em alguns momentos pode estar surgindo. Tá? Então, essa é a proposta para a gente ir pensando aí esses dias também sobre as nossas características, sobre aquilo que vem por autodefinição e como que a gente se relaciona com elas. Certo? Para a gente encerrar, como que cada uma está, como que cada uma vai sair se sentindo. Quem está na gravação pode colocar uma palavrinha no comentário. Quem está aqui agora e quiser compartilhar um pouquinho como que foi, como que vocês estão, podem ficar à vontade. Pode falar, Cicleide. Será que alguém vai, na hora que eu for, levantar a mão para ficar mais certinho? Então, eu já me senti bem quando eu li ontem, né? Então, está bem fresquinho. E você trazendo já trouxe outra reflexão. Então, assim, até a forma que eu respondi quando você veio falar e tal, essa última parte de acolhimento, de dizer, eu não sou essa pessoa, mas eu estou, em algum momento eu fico. Então, já me deu alguma coisa, talvez eu deva aqui organizar essas minhas respostas, que talvez faça tanto sentido assim. Mas, assim, estou muito leve, estou gostando muito, amei estar relendo esse livro, mas ainda compartilhando aqui, então, estou bem, estou feliz. Que legal, que bom, Cicleide. Obrigada mais uma vez por compartilhar. Aí, eu acho que minha imagem está... Mas vocês estão conseguindo me ouvir, né? Ótimo. A Dani colocou, eu vou sair acreditando que a timidez não me define. Olha, que legal. Timidez é um traço, né? Em alguns momentos, tudo bem, vai acontecer, mas não é uma definição. Você não é a timidez. Em alguns momentos ela está presente, mas em outros momentos tem outras características que também surgem. Né? Então, que bom, Dani. Fico feliz com a tua reflexão também. Tá? Então, vou encerrando a gravação. Bom final de semana para vocês. Descansem, tá? Tchau, tchau. E até a próxima.